Olá, no ar mais um programa Clipping Eletrônico. Hoje nós vamos falar sobre a violência no futebol. Esse que é o esporte mais popular do Brasil. Porém, os estádios e arredores continuam sendo palco de confrontos em dias de jogos. No ano passado, só para a gente ter uma ideia, 11 mortes foram registradas aqui no país. Bom, e para falar sobre essa questão, eu recebo hoje o André Azevedo, que é presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Tudo bem, André? Obrigado pela presença. Tudo bem, eu que agradeço. Também aqui com a gente, o membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo, o Caio Medawar. Tudo bem, Caio? Também muito obrigado. Pela participação. Lembrando que você que está nos assistindo também pode participar, enviando sua pergunta ou seu comentário para a gente pelo telefone 3396-4944. 3396-4944. Bom, senhores, para aqui contextualizar um pouquinho de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, eu queria citar só aqui 2 episódios de violência no futebol mais recentes que aconteceram, um aqui em São Paulo, o outro em Goiânia, em Goiás, né? A gente teve no final de semana passado uma briga aí generalizada entre torcedores do São Paulo e do Palmeiras dentro de um vagão da CPTM, da Companhia de Trens Metropolitanos, né? Que acabou levando um pânico aí na noite de sábado nas pessoas ali que usavam o transporte público. Imagens aí foram gravadas pelas pessoas, tem essas imagens aí rolando na internet. Esse episódio de violência aconteceu ali na estação Água Branca, da linha 7 Rubi, na zona oeste da cidade. 4 torcedores foram detidos e levados para uma delegacia e depois acabaram soltos, né, após o registro da ocorrência. Eles vão responder em liberdade pelos crimes de dano, lesão corporal e rixa. Segundo um relato feito por seguranças da companhia de trens, os são paulinos envolvidos na briga são da torcida organizada independente. Eles vinham de um jogo do São Paulo que aconteceu no sábado pelo Campeonato Paulista no estádio do Morumbi. Já os palmeirenses, segundo esses seguranças, são membros da Mancha Alviverde e voltavam de uma festa organizada pela torcida do Palmeiras ali na região da Barra Funda. E o time do Palmeiras jogou no final de semana, no domingo, aí também aqui na capital paulista, pelo campeonato estadual, contra o Santos. Esse outro episódio que eu citei em Goiás, um torcedor do Goiás, ele foi morto a tiros em Goiânia e, segundo a Guarda Civil Metropolitana, a GCM, esse rapaz, o Lucas Pereira Neves, de 24 anos, ele foi baleado após atirar contra um ônibus com torcedores do Vila Nova, que aí é rival do time do Goiás, que seguiam justamente aí para um clássico que ia haver entre os dois times. Também foi flagrado aí um vídeo aí por uma passageira que passava em um ônibus, que registrou aí mais de 10 disparos. 3 homens armados se aproximaram desse torcedor, que já havia sido baleado, estava caído ali na avenida. Ele foi socorrido, não resistiu. De acordo com a GCM, ele também estava armado, com um revólver, e tinha 4 passagens pela polícia. O Lucas, ele tinha uma tatuagem no abdômen da Força Jovem, que é a torcida organizada do Goiás. O crime também foi registrado aí na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Agora, o que chama a atenção é que nesses 2 episódios aí, tanto nesse em Goiás quanto esse aqui em São Paulo, são próximos aí a jogos de partidas únicas, né? Que em alguns estados aí acontece, como aqui em São Paulo. A gente tem a torcida única desde 2016, se eu não me engano. E no caso aí em Goiás também era um jogo de torcida única, perdão, acho que eu falei partida única, enfim, torcida única. Bom, vamos lá, só para contextualizar um pouco, a gente já começou a falar dessa questão da torcida única. Eu queria que vocês colocassem a posição de vocês, o que vocês acham? É uma medida... Os órgãos aí, tanto do governo, da polícia, afirmam que é uma medida eficaz. Muitas outras pessoas acreditam que ela não consegue combater a violência. Em alguns casos a gente vê que realmente não consegue, ali nos arredores dos estádios, combater essa violência. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Vamos começar aqui no meu lado direito, Caio, por gentileza. Pois é, a medida da torcida única, ela é polêmica, porque ela é adotada em vários lugares do mundo e ela restringe sempre uma torcida, né? Acaba sendo aquela sensação estranha quando o time visitante faz o gol e não tem som nenhum, ou a própria emissora que transmite acaba colocando um som artificial em cima do gol. O espetáculo perde, né? O espetáculo sempre perde, não é o ideal. Acredito que ninguém, em sã consciência, defenderia uma torcida única em situações normais. A torcida única, por si só, ela não é medida para prevenir uma briga ou um confronto, né? E isso
eu acredito que as próprias autoridades têm essa consciência. Então, dentro do que o Ministério Público, o promotor Paulo Castilho tem defendido, existem várias situações que a torcida única facilitaria o combate a essa violência, como, por exemplo, diminuir a receita que os clubes têm com a caravana de clube visitante, tirar da polícia a incumbência de escoltar essa equipe visitante, ou seja, você facilita um pouco o trabalho da polícia, facilita a questão de venda de ingressos, toda a logística, você consegue isolar melhor o ambiente. Então, é difícil você, quando tem esse tipo de situação, controlar que um evento específico no metrô ou em algum outro lugar possa acontecer, porque nós sabemos que as causas são muito mais complexas. Então, quando a gente estuda, vai criticar uma medida como essa de torcida única, a gente tem que entender quais são os motivos pelos quais ela foi implementada. Porque única e exclusivamente para acabar com briga no estádio, ou no entorno, ou no trajeto, isso sabe já há muito tempo que ela não evita, lembrando que houve inclusive casos recentes de duas torcidas da mesma equipe brigarem entre si. Então, não necessariamente ela vai impedir brigas ou confusões. Só para contextualizar também, aqui em São Paulo, né, essa medida da torcida única ela foi implementada aí pela Secretaria de Segurança Pública após episódios de violências, briga de torcidas antes de um clássico, né, entre Palmeiras e Corinthians, né? Bom, enfim, André Azevedo, vamos lá. Queria ouvir um pouquinho sua opinião em relação a essa questão aí da torcida única. Eu posso até contextualizar um pouquinho o seu início, a sua abertura em relação ao mapa da violência, citando dois casos assim recentes. Eu até, se a gente for pegar assim, esmiuçar, tem muito mais. Só que eu sempre falo para todo mundo assim, a gente trata muito esse caso de violência no futebol por sermos o país do futebol. Aí dão uma importância demasiada àquilo que talvez não seria tão importante. Porque, às vezes, dá a entender que vivemos numa sociedade totalmente diferente do que daqui vivemos e o futebol numa esfera, numa bolha social, pode-se dizer assim, diferente. Como se vivêssemos num país com uma educação perfeita, num país de igualdade, como se vivêssemos num país europeu, numa Suíça da vida, e o futebol fosse um problema à parte disso. Os números indicados por você em relação à violência prova totalmente o contrário. Prova que se a gente for esmiuçar os números da violência do Brasil, veremos que eles são muito, muito maiores do que os envoltos a futebol. Infelizmente, o futebol, ele dá uma dimensão um pouco maior. Eu acho que uma briga dessa do metrô, dentro de um contexto, ela é pequena em relação a várias mortes que acontecem no dia a dia, e a gente dá uma dimensão, uma atenção maior à briga do metrô, porque tem os nomes dos respectivos times envolvidos. Então, acho que só a forma que se trata faz com que as torcidas organizadas caiam sempre nesse preconceito, assim, por uma boa parte da sociedade, de marginalização, porque dá a entender que todo mundo é marginal ou coisas do tipo, quando na realidade eu sempre falo para todo mundo que torcida é nada mais do mesmo. As pessoas que entram nas organizadas são aquelas que têm como base a nossa educação, têm como base o nosso saneamento básico, envolto com corrupção, envolto com tudo isso, problemas familiares, e você já absorve não um mau torcedor, por muitas vezes você já absorve um mau cidadão. Só que é muito fácil canalizar essas coisas nas organizadas, tratando como se o país fosse um país perfeito, e não é. Só para entrar num pouco dessa questão assim, de violência, porque a gente às vezes trata como se a violência tivesse só na torcida, né? E não está. Eu estava vindo para cá agora, eu vi aqui no Vale do Agabaú, uma pessoa sendo roubada um celular, e não era um torcedor organizado que estava roubando. Então faz um pouco da parte da nossa... Quer dizer, o futebol acaba sendo um reflexo de tudo que a gente pega números. Eu estava recentemente, Maceió, se eu não me engano, está entre as 5 maiores cidades, as mais violentas do mundo, entre as 5 maiores. Como que as torcidas organizadas daquela cidade não vão fazer parte desse contexto violento, entendeu? Já é uma questão cultural. Então, infelizmente, eu acho que a dimensão que se dá é maior por causa que é atrelado
ao futebol. As medidas da torcida única, o Caio foi muito feliz, eu acho que não tem muito o que acrescentar. Se a gente for a se atentar a números, é óbvio que os confrontos e a violência, elas caem, mas o espetáculo perde e perde muito. A gente que costuma dar muito exemplo europeu, não porque na Europa, porque na Inglaterra. Recentemente eu fui para a Inglaterra assistir alguns jogos e eles incentivam os visitantes a irem aos jogos. A própria Premier League incentiva os visitantes fazendo algumas coisas de incentivo, barateando ingressos, barateando o trajeto para que tenha o visitante. E aqui a gente seguiu o caminho totalmente inverso. Eu citei a Inglaterra, eu fui em alguns outros também, porque os hooligans são muito famosos lá, o modelo inglês, querendo trazer modelo inglês para o Brasil, mas a gente se esquece que algumas coisas deram certo lá e a gente não seguiu a risca aqui. Tanto na Inglaterra, em outros países aí que acabou dando certo, né, essas medidas aí para conter a violência, houve essa questão da identificação prévia, né? Isso acontece também aqui no Brasil e também essa criminalização individual, né? E não o coletivo punindo a torcida ou punindo o clube, que a gente vê que acontece também muito aqui no Brasil. Você acha que é o caminho, Caio? Isso já acontece, enfim? Olha, a última alteração do Estatuto do Torcedor, ela trouxe algumas melhorias, não que o Estatuto seja perfeito, né, porque ele depende de outros fatores, como, primeiro, envolver todos na responsabilidade de todos pela segurança no estádio, não é só do Estado, não é só do clube, não é só da federação, é de todos. Tem o artigo 1º A que traz essa obrigação e a legislação penal para a responsabilização individual foi melhorada. Então, isso melhora muito porque permite dar elementos para que o poder público faça uma identificação desses torcedores, principalmente quando a violência ocorre no evento e que esses torcedores sejam responsabilizados. Isso não afasta a possibilidade da punição coletiva. Do âmbito desportivo, a punição coletiva ela funciona no mundo inteiro. No mundo inteiro se pune clube por ato de torcida, né? Tanto que a própria norma da FIFA ela é muito clara da responsabilidade dos clubes ou das federações locais pelos atos da sua própria torcida. Então isso, se você fizer só um ou só outro, você não chega a lugar nenhum. Então precisa ter a responsabilização, né? A matéria que foi lida sobre a briga no metrô, ela não mencionou que eles foram autuados pelo artigo 41A do Estatuto do Torcedor. Por quê? Porque talvez o delegado não conhecesse ou não passaram a informação correta, mas o torcedor está sujeito às mesmas penas que podem sujeitá-lo ao afastamento dos estádios no percurso entre o estádio e a sua casa e vice-versa. Né? Então, falta também um pouco de conhecimento das autoridades em alguns momentos. É muito difícil essa conta, porque o poder público, em alguns casos, dá menos importância do que deveria, fazendo um pouco do contraponto do que o André falou. Né? Muitas vezes a mídia dá talvez mais importância, mas o poder público, quando tem que dar importância, dá um pouco menos por uma coisa que é a função dele. A função do poder público é prender quem comete um crime. Mas o poder público hoje é obrigado a fazer segurança em estádio, porque se não fizer, pode acontecer alguma coisa pior. E infelizmente há exemplos que, quando isso foi feito de forma assodada, não funcionou. Então, acho que todas as esferas de responsabilidade devem seguir critérios, devem ser articuladas dentro de um plano efetivo. Se você tiver punir o torcedor, aí você solta ele amanhã e você não controla o impedimento dele no estádio, todo mundo vai, esse mau torcedor, ele vai rir do poder público e ele vai, porque ele vai ainda postar na rede social, né, bancando de bonzão. Você concorda, André? Em alguns pontos sim, em outros a gente pode debater. Vamos lá. Eu concordo plenamente com a punição institucional.
ela tem que haver, porque nós, como qualquer outro órgão, qualquer outro clube, ela acaba sendo responsabilizada pelos atos dos seus sócios, mas da forma que vem sendo feita, a gente acha um pouco injusta, no sentido de que na responsabilização criminal vem acontecendo de individualizar líderes, ou seja, eles estão criminalizando a escolha e não o crime. Recentemente aconteceu um fato muito curioso, eu acho que foi até dessa briga que depois acabou gerando a torcida única, também foi uma briga num trem entre a torcida do Corinthians e do Palmeiras. Na hora de responsabilizar, tem as punições coletivas das torcidas, ali cabe julgar meses, anos, materiais, mas a responsabilização criminal, ela não foi pontual às pessoas que cometeram o crime. Eles, por exemplo, cometeram uma gafe muito grande, depois vocês podem pesquisar, de indiciar um rapaz da torcida do Corinthians que estava há mais de um ano morando na Califórnia, pelo simples fato dele constar na ata de diretoria. Ou seja, eles querem dar exemplo para a sociedade, responsabilizando o teu presidente, teu líder, e não a pessoa que comete o delito. Eu acho isso um erro. Eu acho que você tem que, para que as pessoas não deem risada, porque os líderes também sofrem com uma crise de identidade, de hierarquia hoje. Hoje a gente vê que os pais já não controlam os filhos já não respeitam os professores, estão batendo nos professores dentro da sala de aula, e não é um presidente de torcida que vai chegar para um jovem e vai falar tudo e ele vai seguir, porque ele não é Deus. Então, só que estão criminalizando, não a responsabilidade institucional, eu não vou nem entrar nesse mérito. É óbvio que eu sou presidente de uma torcida da Dragões da Real de São Paulo e eu sei que os atos dos meus sócios vai refletir na penalidade institucional. André, sua torcida vai ficar 6 meses sem entrar no Estadão. Agora, por que é criminal? Aí, envolto a um não muito, até recente também, o caso do CT, que dizem que foi invasão do CT e há controvérsia em relação a isso. Pessoas roubaram bolas e camisetas. Essas pessoas que roubaram bolas e camisetas não foram indiciadas, não foram para o corpo de bombeiro, não foram afastadas dos estádios. Quem foram os líderes. E o cara que roubou, ele foi... no caso a palavra me fugiu, mas ele foi resguardado, pode dizer assim, porque a justiça queria dar um exemplo social pegando o líder. E a pessoa que cometeu o crime foi para onde? Foi para a rua. Então, e tinha a imagem da pessoa que roubou bola, mas não era interessante, eu acho que muitas vezes não é interessante você pegar o Joãozinho da Gaviões, você quer pegar o presidente. Então, eu acho que tem que ter a responsabilidade coletiva, institucional, pelos erros dos seus sócios. E a criminal tem que ser individualizada, mas individualizada de forma correta. Que criminalize os atos, não a escolha. Então, é como se eu já sou um criminoso por ser um presidente de torcida. Então, eu já tenho que tomar cuidado antes de cometer um crime. Entendeu? Porque o crime do meu sócio pode refletir a mim criminalmente, não institucionalmente. Então, mas aí, no caso, não seria mais... não sei o que aconteceu com esses sócios. Serem afastados, enfim... Não, na realidade, várias das torcidas, eu dou um exemplo... Identificados. Elas tomaram ali, às vezes mais branda, às vezes nem tanto, as suas respectivas... cada torcida tem a sua forma. Outras nem tomaram, também não vou aqui dar uma de... Não que o sistema das torcidas organizadas são perfeito, não são. Muitas vezes não aconteceu até nada com esse sócio. Até porque existem códigos de ética em relação a delatar essas coisas, entendeu? Mas a questão de criminalizar a pessoa que não comete o crime, eu acho um erro. Criminalizar a escolha, tá? Você é o presidente, então você vai ser criminalizado porque o Joãozinho roubou uma bola. Eu acho um exagero. E esse entra no Facebook resguardado por não ser líder e sabendo que ele pode cometer outro crime, envolvendo a organizada, que o seu diretor, o seu líder será responsabilizado criminalmente. Acho que se acertar se essa questão, por exemplo, a gente deu um exemplo agora do metrô aí, da briga do Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E, por exemplo, que não era nem um jogo São Paulo contra o Palmeiras, né? O São Paulo jogou no sábado contra um outro domingo, não me lembro, não recordo agora. E o Palmeiras jogaria no domingo. Contra mas numa dessa você responsabilizar os líderes criminalmente, que eu tenho certeza que nem ciência tinham, eu acho que foi um acaso de se encontrarem. Ali a liderança da Mancha Verde não sabia, a liderança da Independente não sabia, e você responsabilizar criminalmente
os seus líderes. E às vezes até institucionalmente, eu acho que num caso desse tem que ser resguardado, porque fica... tem que ser resguardado para não ficar uma situação assim de parecer que foi algo premeditado, porque não foi. Então, as torcidas ali, elas não tinham ciência, então você responsabilizar elas por aquele fato, eu também acho um exagero. Eu acho que tem que pontuar. Se é envolvendo o futebol, um dia de jogo, uma briga generalizada, não tem como você tirar a torcida desse contexto. Mas ali, jogo do Palmeiras. Então, os torcedores ali voltavam, acho que de um ensaio de samba, devido à proximidade do Carnaval, e os torcedores de São Paulo voltando, evidente, de um jogo. E é uma preocupação crescente, porque a gente está chegando aí já no Carnaval, né? A gente tem escolas aí 4 escolas de envolvidas com futebol. Mancha e Independente desfilam na sexta, a minha Dragões e a Gaviões no sábado. Tem algum pacto, acho que não é a palavra apropriada, mas algum tipo de... eu não gosto da palavra pacto, eu também pacto não, geralmente foi muito bem. É uma palavra criminalizada, parece coisa até de criminoso. Mas é que não é vendido. Para que a gente se conversa demais. Os líderes se conversam muito. Todos eles se conversam para tentar minimizar, até sabendo a responsabilidade institucional e criminal que por muitas vezes eles pagam. Nas últimas 2, 3 semanas, o que a gente mais vem fazendo é conversando com o pessoal da Gaviões, porque sabe que qualquer problema de terceiro, a responsabilidade, às vezes, da própria mídia cai sobre a instituição, entendeu? Sem saber que a gente está tentando. Só que você educar um cara mal educado, que tem na Gaviões, que tem na Dragões, que tem na Independente, que tem na rua, entendeu? Eu acho um erro. Eu acho que a gente tem que... Se você não conseguir controlar... As torcidas vivem muito essa situação de generalização. A gente recentemente até soltou um texto no site dizendo em relação à generalização, falando que as pessoas generalizam sem conhecimento de causa e mal sabem elas que no dia a dia elas estão envoltas a pessoas de torcida organizada, no táxi, no Uber, na Câmara, na TV, na odontologia e vários outros aspectos que existem pessoas de organizadas. Sim, membros da sociedade como um todo. Como um todo, exatamente. Bom, vamos voltar falando aqui da questão da torcida única. No Rio de Janeiro tentaram implementar também a questão da torcida única, mas não vingou, né? Acho que não durou cerca de um mês, nem um mês, né? Isso foi aí o Ministério Público pediu em fevereiro do ano passado aí a política da torcida única nos clássicos, após aí também um episódio de violência no estádio Newton Santos, no entorno do estádio Newton Santos, o Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro. Aconteceu antes de um jogo entre Botafogo e Flamengo, 7 pessoas se feriram nesse episódio. Mas um mês, antes de completar um mês, não vingou, né? Por quê, hein, Caio? A torcida única, ela tem que estar inserida dentro de um projeto. A torcida única por si só não se sustenta. É mais ou menos como a questão da proibição da bebida alcoólica, né? A proibição da bebida alcoólica, ela só se sustenta se você tiver uma organização efetiva. Se você proíbe a bebida alcoólica, que é permitida praticamente no mundo todo, e você permite a venda no entorno, permite que as pessoas entrem já alcoolizadas no estádio, você não está resolvendo nenhum problema. Então, é mais ou menos você implementar a torcida única, como foi implementado em São Paulo, ou você implementa dentro de um projeto mais amplo, para que ao longo do tempo se possa evitar confusões, melhorar a logística, melhorar o cobertor curto, vamos dizer assim, da organização do espetáculo, seja da Polícia Militar, do Ministério Público, funciona. Agora, se pelo simples fato de uma briga ser instituído sem se saber qual é o objetivo, ela realmente não vai se sustentar, porque foi interessante a sinceridade do André em dizer que realmente existem vários problemas que as próprias torcidas enfrentam, que eles não conseguem evitar uma cultura de violência que às vezes vem de fora, e o cara já vai mais corajoso para a torcida, e o cara já vai usar o código de ética que ele mencionou, né? E
essa reclamação que ele fez de responsabilização de dirigentes é algo que é preocupante porque a lei penal brasileira em nenhum momento permite que você responsabilize uma pessoa pelo crime de outro. São raríssimas as situações em que a pessoa vai ser responsável por um crime sem participar dele. Né? Então, esse problema foi relatado, ele é pontual e deve ser resolvido porque é um problema do judiciário. A legislação ela é bem clara e a ideia da maior parte dos países que defende a punição efetiva, rápida dos torcedores é que aquele torcedor que cria o problema seja punido. Né? Talvez o que falte seja um planejamento e um projeto mais eficaz para exigir desse dirigente, né, que pelo menos os dirigentes não se submetam ao código de ética para cobertar os seus associados, porque isso é uma dificuldade. Creio que o André, ele até deixou isso claro, porque existe isso, as pessoas acham que estão certas, e são vários vícios de torcidas e que nesse ponto eu discordo um pouco do André de achar que a violência vem só da sociedade para a torcida, porque nos outros países, inclusive na Inglaterra, os rulings não acabaram, né? Não diminuíram as brigas, mas de vez em quando a gente tem briga em Eurocopa, então eles estão lá. Eles estão controlados. Exatamente. Eles estão controlados, mas você tem, comparativamente, uma sociedade um pouco menos violenta, se bem que mais violenta que o Brasil hoje, é bastante difícil. Então é possível controlar, é possível que esse trabalho seja muito melhorado. Né? Hoje, ouvir o dirigente de torcida ter essa consciência que o André trouxe para a gente, de como funciona, que eu participei já há mais de 10 anos de uma mesa redonda semelhante com dirigentes de torcida e que era um pouco diferente a conversa, apesar também de defenderem, que tomam cerveja na quadra do outro, tudo, mas a gente sabe que ainda tem muito a ser feito, né? Só que a responsabilização tem que ser feita da forma da lei, né? O relato do André, eu não conheço os autos, mas você não pode efetivamente, porque toda vez que se cria uma injustiça, essa injustiça vai reforçar o pensamento da torcida que ela está sendo injustiçada, que ela está sendo perseguida, quando tem que ser o contrário. A partir do momento que os órgãos públicos chamam as torcidas para negociar, para participar das conversas, das reuniões, independente de como elas ocorram, às vezes melhor, às vezes menor, é porque as torcidas estão sendo chamadas a participar. A partir do momento que você vai e comete uma injustiça contra a torcida, essa torcida realmente vai se voltar contra a organização. Bom, a gente comentou aqui, claro, o espetáculo acaba perdendo com essa questão da torcida única, mas tem um dado também aí da Polícia Militar, que após esse veto aí à torcida visitante, houve um crescimento no público, né, dos clássicos aí, parece que de 24%. Quer dizer, apesar desse veto, as pessoas continuam indo, não sei se a pessoa de maneira geral, ou a torcida organizada. A torcida única, ela gera uma sensação de que o evento é mais seguro, né? Essa sensação, você não tem aquela chegada da outra torcida, você não tem aquela hostilização mútua que muitas vezes as torcidas fazem, né? Essa situação do metrô muito provavelmente aconteceu porque os dois grupos, por menores que fossem ou maiores, passaram a se hostilizar de uma forma e se acham e acha que aquilo é legal brigar, né? E é difícil controlar. Então, todo esse bode, digamos assim, que a gente tira da sala quando se faz a torcida única, né? Você gera uma sensação de segurança, a torcida única, você acaba facilitando realmente algumas situações, você acaba afastando a briga do estádio, porque você cria condições para que o entorno daquele estádio seja mais seguro, então a briga acaba acontecendo longe do estádio. Então a pessoa, o torcedor comum, torcedor jovem, aquele que vai levar uma família, ele se sente mais à vontade para ir no estádio. Então, mas isso é um reflexo, né, vamos dizer assim, né, não quer, quando o jogo é importante, uma final de campeonato, tem torcida única, não tem torcida única, o estádio vai estar lotado. Quando o jogo é bom, né, o espetáculo, você tem bons jogadores,
o estádio vai ficar lotado, como acontece hoje. O Palmeiras é um exemplo que tem dinheiro, montando um time, um estádio novo, o estádio está sempre lotado, sendo torcida única, não sendo torcida única. Né? Os jogos do interior, em que a torcida não é única, você tem torcida do interior, os jogos estão lotados com pouco índice de confusão. Né? Então, essa lógica que a torcida única vai resolver o problema, não, ela resolve. Hoje ela está funcionando dentro do que o Ministério Público entende que são os objetivos dele, Ministério Público, né, pelas normas traçadas. O Ministério Público deixa bem claro que o objetivo não é único exclusivamente acabar com a briga dentro do estádio, então, né, a gente respeita, mas o ideal é que haja um norte para que isso acabe, porque se a gente tiver que viver a vida inteira com torcida única, vai provar que somos incompetentes para organizar um campeonato, somos incompetentes para controlar a torcida, ou então a gente aumenta o ingresso para R$200, R$300, e aí a gente vai tirar a maior parte das pessoas que estão mais sujeitas à violência, aos problemas, né, e vamos elitizar como aconteceu na Europa. Uhum. Só para, deixa eu contextualizar um pouquinho aqui, os números aqui da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, foram 361 mil torcedores aos estádios paulistas em 2016, aí após o ano que aconteceu esse veto, ante 290 mil no ano anterior, 2015, né, segundo os dados aí do governo aqui do estado. Antes de você falar, André, rapidinho, eu queria que vocês comentassem também uma situação interessante que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, né, da torcida mista. A gente sabe que lá é também muito fervorosa essa questão da rivalidade entre Grêmio e Internacional. E já há algum tempo, desde 2015, tem essa política de torcida mista em que tem um espaço ali no estádio que a torcida ela fica junta daquele mesmo espaço, né? Não sei como que vocês analisam e como funciona isso, mas vamos lá. Eu vou fazer um comentário anterior e vou agregar esse aí junto. Em relação, numa das viagens recente que fizemos à Bundesliga, assistimos acho que 7 jogos na Bundesliga, e lá estava... Que é o campeonato alemão. Estava tendo problema em relação ao valor dos ingressos, os mais populares, e eles fazendo protestos, que queriam um teto máximo de 20 euros no setor mais popular. E numa das faixas ele sempre colocava: ame o jogo, não o negócio. Eu sei que aqui no Brasil é difícil, porque a ferramenta futebol é um negócio, a base é um negócio, então as arquibancadas viram um negócio e eles tratam tudo como um negócio. E esses números que a gente deu do crescimento de torcedor é quando você foca simplesmente em negócio e em números, não em sentimentos, em amor. Eu acho que o futebol, para os jovens, cada vez mais os nossos torcedores estão torcendo para o Manchester City, para o Paris Saint-Germain, para o Barcelona. O menino não quer a camiseta do São Paulo, ele quer a camiseta do Paris Saint-Germain, do Manchester United, porque a rivalidade sadia, óbvio, não de violência, a rivalidade eu acho que ela sustentava a permanência das pessoas assim no futebol, porque aquilo era legal. Você assistir um clássico, você fazer um gol e você, dentro da sua cultura do futebol, olhar para o seu adversário e cantar, e a mesma coisa eu acho que teve recentemente vários clássicos. Se você pegar o time vitorioso, o que ele mais queria ali era a torcida adversária ali, para ele fazer música de tirando barato. Então, eu acho que se isso virar uma regra, igual o Caio disse, eu acho que vai ser uma derrota do futebol, vai ser uma derrota de nós todos. Em relação, eu sempre falo isso para algumas torcidas, quando a gente vai para reuniões, que nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. Por exemplo, que é o fim da violência. Nunca vai acabar a violência no futebol, porque ela faz parte da nossa sociedade, a violência como um todo. Então, ainda haverá outras brigas no futebol? Eu não estou nem falando de torcida organizada, estou falando de futebol. Haverá várias torcidas, várias brigas. Vide o jogo do Flamengo na final da Sul-Americana, com uma boa parte das torcidas organizadas punidas, e o comportamento não do torcedor organizado. Se você me mostrar 50 vídeos, eu falo, não é torcedor organizado, e o comportamento boçal de uma sociedade mal educada, de uma sociedade burra, de uma sociedade ignorante, que era arrastão, que não era torcedor organizado, que não era arrastão, roubos, invasões para não pagar ingresso e coisas assim, para ver o comportamento. Então, eu acho que violência sempre vai existir, como tem no Carnaval, e não vamos acabar com o Carnaval. Nesses blocos aí, São Paulo agora aumentou os números de
de blocos de rua. Aumentou também o número de briga nos blocos de ruas, entendeu? Se a gente for pegar os números, não vamos acabar com os blocos por causa disso. Infelizmente, você absorve. Se você for em qualquer balada, independente do valor da entrada, tem briga. E você não vai acabar com a balada no ano seguinte. Então, as torcidas organizadas, elas podem fazer, como o Caio disse nas reuniões, um papel fundamental de prevenção, de contribuição, de minimizar. Agora, de erradicar, não vai acabar. Eu sempre falo isso. Em relação à torcida do Rio Grande do mista, Sul. Isso. Lá talvez foi um pouco mais, fizeram um marketing um pouco melhor, mas não é uma exclusividade de lá. Por anos o Morumbi tinha nas cadeiras cativas, por anos e anos, os torcedores mistos na cadeira cativa. Antes, se você pegar relatos antes da proibição de torcida única, existiam setores no Morumbi com duas torcidas, com torcidas mistas, as cadeiras cativas. Se você for pegar... As cativas, que eu acho que sempre foi assim, sempre né? Acho foi, que sempre foi. Essa... Eu só acho que não tem que fazer disso uma regra, porque é legal você ter também um espaço para você se manifestar. E nem sempre, tanto de um lado quanto do outro, as pessoas estão acostumadas com manifestação contrária ao seu time. Eu falo que a gente está envolto aí tanto crime passional, porque envolve amor, e infelizmente no futebol também, às vezes, não dá para medir a paixão de cada um. E às vezes o cara se ofende com a ofensa ao seu time. Então, eu acho que tem que ter o setor misto, como aqui em São Paulo teve, só não foi feito o marketing. Em outros estados tem, se você for para o norte, no nordeste, tem aos montes, mas tem que ter o setor de expressão singular para você mostrar o seu amor, e às vezes eu acho que faz parte da cultura, às vezes xingar. Esses dias eu fui dar uma entrevista sobre a homofobia. Você acha as torcidas homofóbicas? Porque eu falei, não é homofobia, é cultura. Se você for jogar bola com seus amigos no seu bairro, você vai xingar ele, isso faz parte da cultura, infelizmente, para alguns, entendeu? Então, acho que tem que ter os dois segmentos, o misto e o singular para a expressão. Tá certo. Acho que a torcida mista, ela, se a gente for pensar no total dos jogos, a gente se preocupa muito com Série A, Campeonato Brasileiro, que você tem time grande, tem uma torcida relativamente grande, uma boa parte deles, né, e que ocupa a maior parte do estádio. E alguns jogos que são a exceção, né, os clássicos, que são poucos, né, ao longo do ano, que são a torcida única. Mas se pega, por exemplo, o Campeonato Paulista, você vai num jogo no interior, a torcida majoritariamente é mista, porque mesmo aquele torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, que vai assistir, ele é o torcedor do time local. Né? E eu assisti uma vez um jogo no interior, que o jogo foi acho que 4-2, então o pessoal comemorou os 6 gols. E é verdade. Então, a questão da torcida mista, quando envolve os clubes grandes, muito mais do que o marketing que foi feito no Rio Grande do Sul, que faz parte, né, você fazer, é usar esse tipo de projeto para incentivar outros projetos, para que pessoas entrem. Eu, por exemplo, participei de uma entrevista há muitos anos com o Lobão na MTV, e tinha um representante da Gaviões e um da Independente, e o Lobão daquele jeito dele falou, então por que vocês não combinam de fazer um jogo que vocês vão misturado? E óbvio que os dois diretores falaram, não, peraí, ainda não estamos preparados para isso, mas a gente não está preparado porque precisa ser feito. Então, no Rio Grande do Sul eles estão feitos, o André citou outros casos que não eram relatados, então se houver um trabalho em relação a isso, desde que obviamente se respeite, que as torcidas organizadas gostam de ficar juntas num espaço, como é no mundo inteiro, né? Então, você tem que respeitar alguns códigos, algumas culturas e algumas situações, mas uma situação que ela não pode ser puro marketing, como diz o André, tem que ser um projeto. Vai fazer um projeto de torcida mista, onde podem ir várias pessoas, famílias, uma situação, que ele seja feito de forma séria e estudado. Porque se fizer de maneira assodada, vai ter algum tipo de confusão. E é interessante a posição do Caio, Felipe, porque prova, por exemplo, as grandes ligas europeias, que são pessoas que talvez a gente vai encarar que tem um nível de educação maior do que o nosso, e é separado, não é torcida mista. Você vai na Inglaterra, tem o setor misto, mas tem o setor dos mais
radicais, pode ser assim, dos que se expressam mais. Então, com vidro, né? Fechado, aquário. E com segurança, e com polícia, e com Stuart. Então também às vezes não tem que ter um complexo de vira-lata, como você, nós somos animais, boçais, uma grande parte até concordo, mas de uma forma geral não, porque você vai na Inglaterra, tem o setor da torcida do Tottenham, tem o setor da torcida do City, como nos outros países também tem. Então, também ter um setor específico, legal. Ser todo assim, não é legal. Entendi. Bom, senhores, nosso tempo já está terminando. Queria só uma consideração final bem rapidinho aí, um minuto para cada um. Aproveitando já para passar um contato. Olha, quem quiser entrar em contato com a Ordem dos Advogados, a Comissão de Direito Esportivo, é direito.desportivo@absp.org.br. E combater violência no futebol demanda planejamento, dinheiro, organização e envolvimento de todas as partes, Ministério Público, Polícia Militar, Federação Paulista de Futebol, e que haja um respeito e uma conversa entre todos os atores. Não adianta você ouvir um em detrimento do outro. O exemplo é quando muda o comandante da Polícia Militar, sempre tem algum tipo de problema. Por quê? Porque a Polícia Militar não está preparada para essa continuidade. Então, tem que existir um projeto de médio e longo prazo, esse projeto tem que ser executado e ele não tem que ser abandonado na primeira confusão que acontece. Tá certo. Bom, queria agradecer, desculpa, Caio, mas o tempo Fica à já está finalizando. Caio Medawar, que é membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo. Obrigado, já agradeço aqui a sua participação. Eu que agradeço. Caio. André Azevedo, sua consideração final, se quiser deixar algum contato, por gentileza, fica à vontade. Primeiramente, eu super agradeço o convite do programa. Nós temos uma frase da Anatorg que diz assim: fale conosco, não sobre nós, porque o que mais falam é sobre a organizada e não chamam a organizada para o debate. Então, eu super agradeço. Eu até acho que se tivéssemos mais espaço, talvez teria um equilíbrio maior sobre a criminalização e a generalização que ocorre com as torcidas. Então, eu super agradeço de ter um espaço para falar de uma forma diferente. Mesmo sendo no contexto violência, eu super agradeço. Para conhecer mais da associação, nós temos o site, que é o www.anatorg.com.br. Nesse site tem contatos telefônicos, tem um pouco da nossa história e muitas ações que por muitas vezes o grande público desconhece. Então vocês vão se espantar ao entrar no site e ver o tanto de coisa legal que a gente vem fazendo para prevenir e minimizar a violência. Erradicar, infelizmente, não dá. Legal. Queria agradecer então também a participação do André Azevedo, presidente nacional da Associação das Torcidas Organizadas. Obrigado, André, pela participação. E agradecer a você também que nos acompanhou em mais um programa Clipe Eletrônico. A gente vai ficando por aqui. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.